Olá, meus queridos alunos e alunas, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Na aula de hoje, nós iremos começar a fazer um passeio pelos elementos da natureza, pelo quadro natural da Terra. Depois de termos visto a parte de cartografia, vamos entrar agora no quadro natural da Terra. Vamos conhecer um pouquinho sobre os aspectos físicos do nosso planeta, os aspectos físicos da Terra. Um assunto, temas extremamente recorrentes também na prova do Enem, temas que vem cobrando cada vez mais na prova do Enem. Todo ano vem aumentando um pouquinho a participação desses conteúdos na prova do Enem. Mesmo sendo um assunto mais técnico, um assunto que muitos aí tenho certeza que vai dizer, caramba, vou ter que estudar isso de novo, tal, mas é um assunto extremamente importante. A prova do Enem hoje, da parte de geografia, pelo menos um terço da prova vem sendo cobrado da parte física. Então venha comigo, vamos fazer aí uma jornada nesses temas da parte física da Terra. A estrutura geológica, o relevo, tá? A parte de clima, vegetação, hidrografia, temas, repito, importantíssimos para que você possa fazer uma boa prova de ciências humanas, uma boa prova de geografia no final do ano, na prova do Enem, tá bom? Vamos lá, vamos começar um pouquinho essa viagem aí. E nós não poderíamos começar a falar da parte física da Terra sem ser por aqui. Tudo que nós somos hoje, segundo a ciência, segundo a teoria mais aceita pela ciência, tudo começou com o Big Bang. Tudo começou com a grande explosão há aproximadamente 13 a 15 bilhões de anos atrás. Claro que nós temos outras teorias da origem da vida, da origem do universo, inclusive a teoria criacionista, mais ligada à igreja. Nós respeitamos todas as teorias, mas nós precisamos escolher uma para que a gente possa começar a nossa jornada. Então a teoria científica, mais embasada cientificamente, é a teoria do Big Bang, que segundo essa teoria, como vocês sabem, tudo que nós somos hoje estava condensado uma massa do tamanho de uma maçã e que por fatores que ainda estão sendo estudados começou a explodir, explodiu e começou a se expandir. Isso, repito, por volta de 13 a 15 bilhões de anos atrás. Então não teria como a gente começar a trabalhar a parte física da Terra, tudo que nós somos hoje, sem ser por aqui. A famosa teoria do Big Bang, a teoria da origem do universo, ok? E aí, segundo essa teoria, tudo começou a se expandir entre 13 a 15 bilhões de anos atrás, até que por volta de 4,5 bilhões de anos atrás, ou seja, quase 10 bilhões de anos depois do surgimento do universo, segundo os estudiosos, formou-se o sistema solar, formou-se a Terra, formou-se o nosso planeta. Isso há 4,5 bilhões de anos atrás. Então, gente, o que a gente vai começar a estudar agora tem uma história de 4,5 bilhões de anos. É algo muito grande, é um tempo muito distante de nossa realidade, tá? Então, nós precisamos confiar na ciência, nós precisamos confiar no que nós temos hoje de dados, da história do universo, da história do nosso planeta, porque são muitos anos, tá? Só para vocês terem uma ideia, nós, seres humanos, que surgimos há milhares de anos atrás, é como se nós, para a história geológica da Terra, de 4,5 bilhões de anos, é como se nós tivéssemos surgido no máximo há 1 hora atrás. Ou seja, nós somos um breve momento na história geológica da Terra. Nós surgimos há pouco tempo na história geológica da Terra, tá certo? Porque a Terra tem muito mais tempo do que vocês possam imaginar. Por isso que muitas coisas aqui nós precisamos entender o tempo geológico, não o tempo cronológico, o tempo de vida dos seres humanos, mas o tempo geológico da Terra, tá certo? Mas ao longo do assunto a gente vai falando um pouquinho mais sobre isso, como esse tempo geológico favoreceu o surgimento de várias coisas que nós conhecemos hoje em nosso planeta, tá bom? Então vamos lá. Para a gente começar a entender, lembre-se, estamos estudando a parte física da Terra. Então, para a gente começar a entender essa parte física, a gente precisa entender a estrutura interna da Terra. Segundo a geologia, segundo os geofísicos, como é que é dividida a estrutura da Terra? Como é que a Terra ela é dividida?
Claro que isso aqui, gente, é o estudo principalmente dos geólogos, dos geofísicos, através da propagação das ondas sísmicas que vêm do interior da Terra. Porque nós, seres humanos, só conhecemos no máximo 10 quilômetros de profundidade. O restante é a geofísica, são os sensores, os sonares que nós temos de aparelhos tecnológicos para conhecer o interior da Terra. Então, segundo os geofísicos, a Terra é dividida em crosta, que é essa parte superficial da Terra, é onde nós estamos em cima, estamos pisando, tá? Segundo os geólogos, no início da Terra, tudo isso aqui era magma incandescente, tá? Soltando vários vapores. Depois que vem o surgimento da atmosfera, com a atmosfera vem a água e começa um processo de resfriamento desse magma, formando a crosta terrestre como nós conhecemos hoje, né? A litosfera, a camada rochosa e todos os elementos que compõem a crosta terrestre. Embaixo da crosta terrestre nós temos o manto, tá? E o manto é dividido em duas partes, o manto superior e o manto inferior. Vamos ver já já que o manto superior é muito importante, porque é onde está a astenosfera, que é a camada superficial já em contato com a crosta, onde eu tenho as correntes de convecção, que vai fazer com que as placas tectônicas se movimentem. Placas tectônicas, tema da nossa próxima aula, caiu no Enem esse ano, caiu na prova, vem caindo bastante, então é bom sempre ficar atento, tá bom? Então o manto pode ser superior e inferior. E embaixo do manto eu tenho o núcleo, que também pode ser dividido em núcleo externo e núcleo interno. Segundo os geólogos, os geofísicos, o núcleo externo seria líquido e o núcleo interno seria sólido. Então essas são as três camadas da Terra, lembrando que o manto e o núcleo são subdivididos em duas partes, mas nós temos três camadas da Terra, essa estrutura interna da Terra. Aí alguém aí pode estar perguntando, ô Sérgio, e qual é a importância da gente entender essas camadas da Terra? Gente, é super importante porque todas essas camadas estão interagindo, essas camadas estão se comunicando. Os fenômenos que ocorrem na crosta terrestre são resultados também do núcleo que mantém o manto aquecido, o manto que mantém a crosta em movimentação. Então, para a gente que mora no Brasil, talvez seja algo mais distante, porque o Brasil, como vocês sabem, não tem grandes terremotos, o Brasil não tem vulcão ativo, tá certo? Mas para outras regiões do planeta são fenômenos extremamente importantes. E lembrando, são fenômenos que estão acontecendo de maneira lenta, mas o tempo todo a Terra está em movimento, a Terra é dinâmica. Só que são movimentos de maneira geral lentos, né, que ocorrem de vez em quando, não é o tempo todo, mas o tempo todo esses fenômenos estão acontecendo. Lembrando, a geografia não estuda nada que esteja parado. Tudo que a geografia estuda, tudo que vocês verem aqui comigo ou com o professor Diego, tá, meu parceiro Diego, vocês vão saber que está acontecendo. A geografia é a ciência do presente, é a ciência do que está acontecendo. Então, nada em geografia está parado. A geologia está acontecendo, só que é muito mais lento do que outros temas que a gente trabalha na geografia, como a geopolítica, que pode mudar de uma hora para outra, tá bom? Vamos lá conhecer mais um pouquinho sobre isso aqui. Eu peguei aqui, né, as camadas da Terra, deixa eu voltar aqui, passou. Muito sensível isso aqui, né? Então, vamos voltar aqui rapidinho. Eu peguei parte da Terra, peguei a Terra e fiz um perfil para a gente conhecer um pouquinho mais essas camadas. Então, aqui eu tenho um pedacinho, um perfil da Terra. Aqui em cima, como vocês podem ver, eu tenho a crosta terrestre, tá certo? A camada que nós estamos em cima. Aqui dá para ver meio que uma cordilheira, tá? Posso dizer aqui que é a Cordilheira dos Andes. Na próxima aula vamos ver como é que essa cordilheira se forma devido ao movimento convergente das placas, tá certo? Embaixo eu tenho o manto e aí eu tenho a partezinha que eu falei agora há pouco para vocês, a astenosfera. Por que a astenosfera é importante? Porque é a parte do manto superior onde eu tenho as correntes de convecção do magma. Então, graças a essa parte superior do manto, é que faz com que as placas tectônicas, a crosta, esteja em constante movimento,
provocando consequências, que a gente vai ver na próxima aula, as consequências dos movimentos tectônicos, tá certo? E aí eu tenho também aqui, como eu disse a vocês, a parte do núcleo, que eu vou dividir em líquido e sólido, tá? Que é formado principalmente por níquel e ferro. Por isso que pode aparecer, inclusive, com a sigla NIFE, N-I-F-E, porque o núcleo é formado basicamente por níquel e ferro. Por isso que são dois minerais extremamente abundantes na Terra, tá? Porque boa parte do interior da Terra é formado por esses minerais, ok? Para a gente fechar essa parte aqui das camadas da Terra, é bom a gente citar duas coisinhas interessantes e que vocês precisam entender aí, precisam anotar, que são as descontinuidades. Vocês já devem ter ouvido falar na descontinuidade de Morozevich, ou Morro, simplesmente descontinuidade de Morro, e a descontinuidade de Gutenberg. O que são as descontinuidades? São áreas de transição entre uma camada e outra da Terra. Então, por exemplo, entre a crosta e o manto, eu tenho a famosa descontinuidade de Morozevich. E por que esse nome, descontinuidade? Porque, segundo os geofísicos, na transição de uma camada para outra, no caso aqui do manto para a crosta, como eu tenho densidades diferentes, o manto é formado por uma substância pastosa, mais maleável, e a crosta, óbvio, formada por rochas mais rígidas, as ondas sísmicas sofrem um desvio em sua propagação. Inclusive, são esses desvios que permitem a gente conhecer um pouquinho mais sobre o interior da Terra. Então, por isso que nós chamamos de descontinuidade de Morozevich, em homenagem ao geofísico Morozevich, que descobriu essa diferença de propagação das ondas. Assim como eu tenho a descontinuidade de Gutenberg, que é a descontinuidade, é uma área de transição entre o manto e o núcleo da Terra, ou seja, entre outras camadas da Terra. Novamente, nessa zona de transição, na descontinuidade de Gutenberg, eu vou ter um desvio das ondas sísmicas, justamente porque o núcleo externo é líquido, enquanto o manto inferior ele é pastoso, então a densidade é diferente. Então as ondas sísmicas sofrem um desvio. Repito, são graças a essas ondas sísmicas, são graças a esses desvios que nós conhecemos as profundezas da Terra. Até porque nem nós, como seres humanos, obviamente, chegamos tão profundo e nenhum aparelho conseguiu também chegar tão profundo. Então, tudo que a gente conhece aqui são teorias, são estudos geofísicos com a propagação dessas ondas que permitem a gente conhecer como se dá o interior da nossa Terra, tá certo? Acredito que vocês aí que estão assistindo, quando lá no 6º ano, devem ter conhecido um livro chamado Viagem ao Centro da Terra, de Júlio Verne. Um livrinho que encanta muitas crianças, né? Justamente porque o interior da Terra é um grande mistério. Muita gente tem curiosidade de como se dá o interior da Terra, como é o interior da Terra. Então, nesse livro, que até virou filme depois, Viagem ao Centro da Terra, tem muitas curiosidades, né, sobre como seria uma viagem até o centro da Terra, que obviamente, por enquanto, é algo impossível, é algo imaginável de se entender, de se chegar até o centro da Terra, tá bom? Vamos lá. Continuando aqui a nossa viagem pela questão geológica, pela estrutura da Terra, vamos conhecer agora como são as rochas, o ciclo das rochas que compõem, claro, a crosta terrestre. Não tem como falar da crosta terrestre, não tem como falar da litosfera, sem a gente saber de que material ela é formada. E é formada por rochas. Mas que rochas? Quais são os tipos de rocha? Como elas se formam? Eu gosto muito de explicar o ciclo das rochas por esse esquemazinho aqui, tá certo? Eu gosto muito de explicar as rochas não pedindo que vocês decorem. Rochas magmáticas são rochas originadas pelo resfriamento do magma. Rochas sedimentares são rochas formadas pelo acúmulo de sedimentos. Rochas metamórficas são rochas formadas pela transformação de rochas pré-existentes. Isso é um conceito básico, tá? Mas eu quero que vocês entendam como essas rochas se formam. Então, para a gente entender, eu preciso entender o ciclo das rochas, que eu tenho certeza que vocês jamais esquecerão como as rochas se formam entendendo esse ciclo aqui, tá? Quando a gente fala de ciclo,
né? Ciclo dá uma ideia de continuidade, dá uma ideia de que não tem início, não tem meio, não tem fim. É um processo contínuo, tá bom? Como o ciclo da água, como o ciclo do carbono, como o ciclo do fósforo, do enxofre, o ciclo dos elementos que vocês estudam, inclusive isso muito em biologia, ciclo do nitrogênio e assim por diante. Então, quando eu falo ciclo das rochas, eu também estou falando de um ciclo que não tem início, não tem meio e não tem fim. Mas, obviamente, é um ciclo muito mais lento do que vocês estão acostumados a conhecer, tá? O ciclo da água, por exemplo, que é um ciclo muito rápido. Então, eu preciso começar a explicar o ciclo para vocês por uma coisa. Então, eu vou começar a explicar pelo magma. Até porque tudo isso aqui no passado, há bilhões de anos atrás, no início da formação da Terra, era magma. Depois, como eu disse a vocês, que começou um processo de resfriamento e formou a crosta terrestre, tá certo? Inclusive, se não tivesse surgido na Terra a atmosfera, a água, os seres vivos, os tipos de clima e assim por diante, nós só teríamos um tipo de rocha, que eram as rochas magmáticas. Só teria rocha magmática. Então, devido à formação dos outros elementos naturais na Terra, o clima, a vegetação, a hidrografia, é que nós temos outros tipos de rocha. Então vamos começar a entender um pouquinho mais sobre esse ciclo das rochas. Então vamos começar a entender aqui pelo magma, tá? Não tem como começar a explicar o ciclo da água que não seja pela água. Então qual é o principal elemento no ciclo das rochas? O magma. E aí, gente, olha, o que acontece? Com o magma, eu tenho aqui para vocês, eu tenho aqui o magma que vai sair para o meio externo. O magma, substância pastosa que está no manto, ele vai subir pelas correntes de convecção e vai sair para o meio externo. Quando o magma sai para o meio externo, começa um processo de resfriamento, que pode aparecer para vocês aí como um processo de arrefecimento. Arrefecimento. É o mesmo que resfriamento. Com esse processo de arrefecimento, vem o processo de solidificação. Ou seja, o magma sai, ele vai começar a resfriar, a arrefecer. Com arrefecimento vem o processo de solidificação, vai ficando mais rígido. Com o processo de solidificação vem o processo de cristalização, a formação dos minerais. Depois dessas três etapas, eu tenho o quê? A formação da rocha magmática. Só que a rocha magmática eu tenho dois tipos. A rocha magmática extrusiva e a rocha magmática intrusiva. Qual é a diferença? A rocha magmática extrusiva é a rocha que vai se formar na superfície, como está aqui, olha. O vulcão vai jogar o magma para fora, para a superfície, pela chaminé do vulcão. E aí esse magma vai começar a resfriar no meio externo. Então por isso que eu chamo de rocha magmática extrusiva, extrusão, externo. Qual é a principal rocha magmática extrusiva que vocês não podem esquecer? Anotem aí, o basalto. O basalto é uma rocha magmática extrusiva. E por que o basalto é tão importante? E as provas costumam cobrar o basalto. Porque o basalto, quando ela sofre a decomposição do intemperismo e os processos intempéricos e os processos erosivos, o basalto vai se transformar em um tipo de solo, o solo de terra roxa, o famoso solo vermelho lá do sudeste, do Vale do Paraíba, o solo de terra roxa que foi muito importante para a produção de café no Brasil. Então, a decomposição do basalto, uma rocha magmática extrusiva, vai virar solo de terra roxa, tá? Que mais para frente vamos falar sobre solo, não se preocupe, os tipos de solo. Então vai virar o solo de terra roxa. Com isso, é um solo muito bom, principalmente para o plantio de café. Por isso que a rocha basáltica é uma rocha muito conhecida, tá bom? E eu tenho as rochas magmáticas intrusivas. A rocha magmática intrusiva, intrusão, interno, são as rochas magmáticas que vão se formar no interior da crosta. Não vai sair para o meio externo, não vai sair para a superfície. As rochas magmáticas intrusivas, elas vão se formar dentro das fendas da crosta terrestre.
O magma não sai para a superfície. Ele vai começar um resfriamento dentro da crosta, nas fendas, nas falhas, tá? Por isso o nome rocha magmática intrusiva, porque o resfriamento ocorre dentro da crosta. Qual é a rocha magmática intrusiva mais famosa? O granito. Granito, vocês têm em casa. Olha aí, se a pia da casa de vocês se é de granito, tá? Se a mesa de vocês, se o rodapé da casa é uma rocha muito utilizada pela engenharia, para decoração, para fazer mesa, fazer pia, tá certo? O granito, que é formada por mica, quartzo e feldspato, por isso que é uma rocha bem bonita, né? Porque ela tem 3 cores, o cinza, o branco e o preto, tá? Vocês conhecem, gente? Pesquisa aí, granito, uma rocha muito comum. Talvez vocês não soubessem, né, que é uma rocha magmática intrusiva, mas é uma rocha muito popular, tá? Muito utilizada na decoração de casas e assim por diante, tá bom? Então aqui eu tenho a formação da rocha magmática, a extrusiva e a intrusiva, e já dei para vocês a aplicabilidade delas, tá certo? Na engenharia e também como tipo de solo para agricultura. Como eu falei para vocês, eu tenho um ambiente externo. Com o passar do tempo se formou a atmosfera. Com a atmosfera vem a água, vem os tipos climáticos, vem os outros gases componentes da atmosfera. Então, a rocha magmática, ela vai sofrer um processo chamado de intemperismo, que a gente vai ver mais para frente, nas próximas aulas, os agentes externos do relevo, o intemperismo, que pode ser físico, químico e biológico. Eu vou diferenciar para vocês mais para frente, nas próximas aulas, tá? O fato é que a rocha magmática ela vai sofrer com intemperismo, que é um processo de desagregação, de decomposição dessa rocha. E aí a rocha magmática vai virar sedimentos, vai produzir sedimentos. O que são sedimentos? Pequenos pedaços de rocha. Junto com esses sedimentos, eu posso ter vegetais e animais também, tá? Que morreram no passado e foram se acumulando em algum lugar. Então, com o processo de intemperismo e erosão que a rocha magmática sofre, vai gerar sedimentos. Esses sedimentos vão se acumular em algum lugar, principalmente nas bacias sedimentares. Então, esses sedimentos vão se acumulando um em cima do outro, num processo chamado de compactação. Com essa compactação, um sedimento se acumulando em cima do outro, vai ocorrendo uma outra etapa, a cimentação. Ou seja, os sedimentos vão compactando, vão ficando um em cima do outro, com isso eles vão colando. Por isso o nome cimentação, vem de cimento, a colagem dos sedimentos. E a última etapa, para concluir a formação das rochas sedimentares, eu tenho o processo chamado de diagênese. O que é diagênese? Olha, tudo que vê gênese é origem. Diagênese, a origem das rochas sedimentares. É quando o processo está concluído, quando tem a formação completa das rochas sedimentares. Então, por isso que eu posso dizer, sim, que as rochas sedimentares, elas são caracterizadas pela formação delas se dá pelo acúmulo de sedimentos de outras rochas, sejam magmáticas, sejam das próprias rochas sedimentares ou sejam também das rochas metamórficas. Todo tipo de rocha vai gerar sedimentos. Junto com esses sedimentos, lembrando, eu posso ter a compactação, eu posso ter o acúmulo também de animais e vegetais que vão se acumulando entre os sedimentos. Por isso, gente, que uma característica das rochas sedimentares é que elas são distribuídas em camadas. Observe aqui na imagem, olha, como as rochas sedimentares, elas não são inteiras, não tem um aspecto homogêneo, elas são divididas em camadas, uma em cima da outra. Toda vez que você vê na paisagem, viajando, tal, uma rocha que você vê umas camadas, uns estratos nela, é porque são rochas sedimentares, tá certo? Quase sempre serão rochas sedimentares, porque é o acúmulo de sedimentos que vão formando essas rochas, ok? E por último, eu tenho a formação das rochas metamórficas. Gente, rocha metamórfica, metamorfose, transformação. Então a rocha metamórfica, ela só existe devido à pré-existência de outras rochas. Ou seja, da rocha magmática, que vai se transformar em metamórfica, e da rocha sedimentar, que vai se transformar em metamórfica.
tá? E o que é que faz com que essas rochas se transformem? Né? A magmática e a sedimentar se transformem em metamórfica. O calor e a pressão da Terra. Olha lá, calor e pressão, calor e pressão. O calor e a pressão da Terra, com o passar de milhares e milhares e milhares de anos, vai transformando a rocha sedimentar em rocha metamórfica, e a rocha magmática em rocha metamórfica. Por exemplo, o granito, rocha famosa que eu falei para vocês. Quando o granito sofre calor e temperatura, calor e pressão do interior da Terra, vai se transformar em gneiss, que é uma rocha metamórfica. Eu não citei para vocês exemplo, vou citar agora um exemplo de rocha sedimentar muito famosa que vocês não podem esquecer, o calcário. Por que o calcário é importante, gente? O calcário é a matéria-prima para o cimento, tá? Cimento, que a gente usa na engenharia, e o calcário é a matéria-prima para a produção de cal. Lembra o cal? Que é uma base que é aplicada ao solo ácido, deixa o solo neutro, neutraliza o solo. Foi muito importante o processo de calagem no centro-oeste para neutralizar o solo ácido do centro-oeste e ampliar a produção agrícola de soja, principalmente. Lembram disso, da calagem? Então é o cal. Então o calcário é uma rocha sedimentar que pode se transformar em cimento em cal. O calcário, rocha sedimentar, quando sofre calor e pressão, se transforma em mármore, uma rocha metamórfica. O mármore, sim, o mármore que também é muito utilizado em nossas casas, em batente de janela, também pode ter uma mesa de mármore, que é uma pedra branca, predominantemente branca, o mármore. Tem mármores mais amarelados, mas de maneira geral o mármore é mais branco. Então o mármore é uma rocha metamórfica, mas que a origem é uma sedimentar, que é o calcário. Tá vendo, gente? Então, a rocha metamórfica, ela só vai existir devido à pré-existência de outra rocha, tá bom? Seja magmática ou seja sedimentar. E para fechar o ciclo, ou melhor, para que o ciclo continue, eu tenho a fusão. Gente, o que é a fusão? Observe que a setinha de fusão tá da metamórfica e tá da magmática para o magma. Essa parte da fusão da rocha magmática e da rocha metamórfica, vocês vão compreender melhor na próxima aula, quando eu explicar para vocês que quando a placa tectônica se choca com outra no movimento convergente e a placa mais densa, ela desce para o manto, no movimento chamado de subducção, que vocês conhecem, nesse mergulho da placa mais densa, a placa, que é rocha, ao mergulhar para o manto, vai derreter. Então a rocha vai voltar ao estado mais líquido, mais pastoso. Por isso que eu falo aqui que a rocha metamórfica e a rocha magmática vai voltar a se transformar em magma, no movimento de subducção das placas. E com isso o ciclo vai continuar, porque a placa vai descer, vai derreter, vai virar magma e esse magma vai sair em outro lugar formando as rochas magmáticas. Tá vendo, gente? Como é um ciclo contínuo? Agora, repito, é um ciclo extremamente lento. Não é de uma hora para outra que isso vai acontecer. Isso está acontecendo, mas de maneira extremamente lenta na crosta terrestre, envolvendo o manto e assim por diante. Tá bom, gente? Dessa forma, observe que eu dei para vocês os conceitos de todas as rochas, magmáticas, sedimentares e metamórficas, mas explicando para vocês como é que a lógica que isso funciona, tá certo? Fica muito mais fácil do que vocês decorarem. Inclusive também apresentei para vocês a aplicabilidade de cada rocha aí, como ela pode ser utilizada e como uma prova pode cobrar de vocês. Beleza, gente? Para a gente fechar essa primeira parte, né? Essa primeira parte do estudo da Terra, da crosta terrestre, vamos conhecer um pouquinho agora sobre a estrutura geológica. O que é a estrutura geológica? Ou também conhecido como províncias geológicas. É a base da Terra. É a parte que está embaixo do relevo. O que a gente vê são as formas de relevo. Montanha, planalto, planície, depressão, tá? E as suas variações, né? Com suas características. Falésias, né? Morros, serras, tá bom?
mas o que está embaixo desse relevo é o que nós chamamos de estrutura geológica, província geológica. E por que entender essa estrutura geológica? Por que entender a província geológica é tão importante? Porque é onde eu tenho principalmente as riquezas minerais que a gente usa no nosso dia a dia, tá? Então, em todo o planeta Terra, eu tenho 3 estruturas geológicas. Eu tenho 3 províncias geológicas. Em qualquer lugar do planeta que vocês estejam, vocês vão ter que estar em cima de uma dessas 3 estruturas geológicas, que são os escudos cristalinos. Eu vou dizer para vocês já já outros nomes, tá? As bacias sedimentares e os dobramentos modernos, tá certo? Que são, como nós chamamos, as grandes montanhas terciárias, as grandes cadeias de montanhas. Embaixo dessas montanhas, porque montanha é a forma de relevo, embaixo são os dobramentos modernos, né? Que formou a estrutura geológica que formou as montanhas, tá bom? Vamos lá, vamos conhecer aqui cada uma delas. A primeira, claro, vamos conhecer aqui os escudos cristalinos, ou também chamado de maciços antigos. Ou, anotem aí, pode aparecer também com a nomenclatura chamada de crátons, os crátons, tá? O que são os escudos cristalinos, maciços antigos ou os crátons? A primeira estrutura geológica que se formou na Terra. A primeira estrutura geológica, a mais antiga, lá da época, olha, como pode perceber, do pré-cambriano, do início da formação geológica da Terra. Por isso, gente, que esse tipo de estrutura geológica é a estrutura geológica que vai ter como principal característica a formação dos minerais metálicos, tá? Metálicos. Quando eu falo minerais metálicos, eu estou falando do ouro, eu estou falando do ferro, bauxita, manganês, tá certo? Eu estou falando de minerais que são muito utilizados em nosso dia a dia, na indústria, para fabricar muitos dos nossos materiais, que inclusive possibilitaram a gente ter essa aula aqui, tá bom? Então, os minerais metálicos. Por isso que é uma estrutura geológica extremamente importante. Como ela é muito antiga, você sabe que ela se reflete em nosso dia a dia em estrutura, em formas de relevo que já passaram por muitos processos erosivos, muitos desgastes por sua antiguidade. Mas o que marca principalmente é a riqueza mineral, o mineral metálico, os minerais metálicos. Com isso, eu pergunto para vocês, nós temos em nosso território, no Brasil, esse tipo de estrutura geológica? Sim ou não? Nós temos no Brasil escudos cristalinos, maciços antigos? Temos ou não? Claro que temos, tá bom? Claro que temos. 36, deixa eu botar aqui rapidinho, tá? 36% do nosso território, 36%, acho que ficou mais pra frente aqui, deixa eu passar, depois eu volto, olha. 36% do nosso território é formado por escudos cristalinos. 36% do nosso território, tá? 32% sendo da época lá arqueozoico e 4% do proterozoico. Isso aqui é só a questão de divisão de riquezas minerais, tá? Alguns têm mais do que outras áreas no Brasil. Gente, 36% do nosso território é formado por esse tipo de estrutura geológica, tá certo? Por isso que o Brasil, nós encontramos ouro, já encontramos mais, né? Já tivemos a corrida do ouro, mas nós encontramos ferro, nós encontramos bauxita, manganês, nós encontramos todos esses minerais, principalmente, claro, o minério de ferro, tá? O Brasil é muito rico em minério de ferro, é o nosso principal produto mineral, inclusive exportamos muito esse minério de ferro. Principalmente, anote aí, em 2 áreas no Brasil, em 2 áreas, o quadrilátero ferrífero de Minas Gerais, lá em Minas Gerais. Quadrilátero ferrífero é uma área gigantesca em Minas, que é muito rica em minério de ferro, e a Serra do Carajás, no Pará, tá? Então, quando a gente falar de escudos cristalinos, minério de ferro, eu estou falando de Minas Gerais e estou falando do Pará. Gente, vocês lembram da tragédia, infelizmente, a irresponsabilidade que ocorreu lá em Mariana e Brumadinho? 2 cidades mineiras.
Por que naquela região nós temos tanta mineração? Porque é nessa região que eu tenho o famoso quadrilátero ferrífero de Minas Gerais. É uma região muito marcada por escudos cristalinos. Então, no subsolo tem muita riqueza mineral, o minério de ferro. E, lamentavelmente, por irresponsabilidade, um crime que aconteceu lá, primeiro em Mariana, depois em Brumadinho, que foi mais grave em termos de vítimas, com mais de 200 pessoas que morreram, né, em Brumadinho, porque a região é muito rica nesse tipo de minério. Já tivemos a corrida do ouro na Serra dos Carajás, lá no Pará, tá certo? Ainda hoje o Carajás, lá no Pará, tem muita exploração mineral, muita exploração do minério de ferro, porque são áreas ricas no Brasil dos escudos cristalinos, tá certo? Então o Brasil tem sim esse tipo de estrutura geológica, ok? Outra estrutura geológica que não podemos deixar claro, as bacias sedimentares. Olha o nome, bacias sedimentares. Uma bacia em sua casa é o quê? É um recipiente, é uma vasilha que você bota coisa dentro, não é isso? Pode botar uma roupa para lavar, pode botar uma água, pode botar alguma coisa. Bacia sedimentares, ou seja, dentro de áreas rebaixadas foram se acumulando sedimentos. Então, bacias sedimentares é a estrutura geológica que, com o passar de milhões e milhões de anos, foi acumulando sedimentos. Então, eu vou encontrar bacias sedimentares, inclusive, entre os escudos cristalinos, né? Eu tenho escudo cristalino aqui e aqui. No meio, eu posso ter bacias enormes que acumulou sedimentos. E graças a esse acúmulo de sedimentos, que pode ser, como eu disse a vocês já anteriormente no ciclo das rochas, pedaços de outras rochas e também animais e vegetais, é a decomposição desses animais e vegetais que eu vou encontrar nas bacias sedimentares o petróleo e o carvão. O que é o petróleo? Esse líquido escuro que vocês conhecem. O petróleo é a decomposição de animais marinhos que há milhões de anos foram soterrados e a decomposição virou esse líquido preto que nós conhecemos. O que é o carvão mineral? Florestas que há milhões de anos foram soterradas e devido ao calor e pressão da terra se transformou em um mineral, tá? Então, um vegetal que devido ao calor e pressão se transformou em um mineral, o carvão mineral, tá certo? Então, as bacias sedimentares, gente, vão aparecer como sendo áreas que eu vou encontrar os minerais energéticos, tá? O petróleo, o carvão mineral, o gás natural, o xisto, tá certo? O xisto, que é uma rocha sedimentar, que dentro dela nós encontramos gás e petróleo de xisto, está sendo muito explorado nos Estados Unidos. Então não esqueçam, falar em bacia sedimentar, eu estou falando de minerais energéticos. Falar de escudos cristalinos, eu estou falando de minerais metálicos. O Brasil tem bacias sedimentares? Claro que tem. A maior parte do nosso território é formado por bacias sedimentares. 64% do nosso território é formado por bacias sedimentares, tá certo? Principalmente a bacia de Campos, no Rio de Janeiro, a descoberta recente no Brasil do pré-sal, a bacia litorânea, que é onde nós estamos, a bacia Sergipe-Alagoas, a bacia amazônica. Então o Brasil é um país que tem grandes riquezas energéticas. Temos muito petróleo, tá? Carvão mineral não temos muito, tá? Não temos muito, só no sul do Brasil, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, tá? No sul do Brasil. Por quê? No passado aqui, segundo os geólogos, não tinha muitas florestas, então não teve muito soterramento de vegetal, tá? É por isso que no hemisfério norte, que eu tenho mais terras emersas, tem mais carvão mineral, porque no hemisfério norte, há milhões de anos, tinha muito mais florestas, foram soterradas, e é por isso que eu encontro muito carvão mineral no hemisfério norte e menos no hemisfério sul, que eu tenho mais oceanos e menos florestas no passado, tá claro? Mas nós temos muita riqueza de gás natural, temos reservas de xisto que vão ser exploradas no futuro também. Então o Brasil, 64% é formado por essa estrutura geológica. Por isso que o Brasil tem riquezas energéticas. Nosso carvão, nosso petróleo, vocês sabem que não são recursos energéticos lembrados por grande qualidade como o do Oriente Médio, o petróleo do Oriente Médio. Mas nós temos sim riquezas energéticas. Tá bom, gente? Tranquilo? 64%. E por último, a última estrutura geológica, a única que o Brasil não tem, porque vocês sabem, o Brasil
não tem dobramentos modernos, o Brasil não tem montanhas, porque o Brasil está no centro da placa sul-americana. Vamos falar sobre isso na próxima aula, tá certo? Os dobramentos modernos, que nada mais são do que as grandes estruturas da Terra, as grandes montanhas da Terra, formada pelo choque das placas tectônicas, formada pelo movimento convergente das placas tectônicas, que a gente vai estudar na próxima aula. Por isso que eu deixei aqui por último, ó, os dobramentos modernos, que são caracterizados, de maneira geral, por serem pobres em minerais. Não é que não tenha, você vai encontrar, mas muito menos minerais do que nos escudos cristalinos, do que nas bacias sedimentares. Por quê? Como o nome já diz, dobramento. A crosta dobrou. Moderno, geologicamente falando, foi algo recente, há poucos milhões de anos atrás. Então, geologicamente falando, não houve tempo para a formação de minerais nessas estruturas. Por isso que, de maneira geral, os dobramentos modernos são lembrados por serem pobres em recursos minerais. Mas são, obviamente, a estrutura geológica mais conhecida, mais imponente, por ser formado por grandes cadeias montanhosas, tá bom? Gente, espero que tenha contribuído para que vocês entendam essa parte inicial, a estrutura interna da Terra, o ciclo das rochas, a estrutura geológica do nosso planeta e do Brasil. Na próxima aula, vamos continuar entendendo um pouquinho mais sobre a crosta terrestre e o movimento das placas tectônicas, o vulcanismo e todas as suas consequências para a sociedade, tá bom? Um grande abraço, até a próxima aula. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um abraço, valeu, até mais.